Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a melhor leitura que eu fiz no ano de 2017, que foi Pastoral Americana, do Philip Roth. O Philip Roth é um autor judeu-americano que nasceu em New York, Nova Jersey, em 1933. Tem resenha de alguns livros do autor aqui já no canal, como Nêmesis, Patrimônio, Humilhação. O Philip Roth é um dos meus autores favoritos. Nêmesis está aqui no meu cume de romances prediletos e agora ele está brigando e, se não superado, pelo incrível Pastoral Americana. Um livro é um calhamaço de quase 500 páginas, com estrutura muito peculiar. O livro é dividido em 3 partes: Paraíso Relembrado, A Queda e Paraíso Perdido. E essas histórias não estão sendo contadas a nós de forma linear. A gente começa pelo final, depois vai para o começo e aí termina o livro com o meio da história. O narrador dessa história é o Nathan Zuckerman, um personagem que já apareceu em diversos livros do Philip Roth, e aqui ele aparece de novo. É como se fosse um próprio alter ego do Philip Roth. É um autor que é judeu, que nasceu na mesma cidade que o próprio Philip Roth nasceu e que também é romancista. E aqui nesse livro a gente vai ver um pouco da trajetória de como é escrever um romance e como a gente pode ser ludibriado ou não pelas histórias que esse narrador está nos contando. O Nathan Zuckerman, esse escritor, ele está indo então para a comemoração dessas festas que o pessoal se reúne após 30, 40 anos de formado, e lá ele reencontra o seu amigo de colegial. E o irmão desse amigo, o sueco, o Seymour Levov, era a estrela do colegial naquela época. Então, a gente tem a construção desse personagem que é de todo perfeito, tanto fisicamente, cabelos loiros, olhos claros, atleta, foi para o exército, com uma vida que tinha tudo para ser perfeita. E aqui a gente vai ver um romancista que se depara com essa história, que percebe esse herói da infância, ao final da vida, totalmente destruído, e ele vai tentar construir um romance. Uma pessoa que era perfeita, que era um atleta, que era lindo, e se casou com uma Miss, uma mulher linda e perfeita, como essa vida pode ter dado errado. E aqui é muito legal a forma como o Philip Roth constrói essa história de forma muito aprofundada. Porque o mais legal do Philip Roth é a forma como ele constrói seus personagens. A construção dos seus personagens é a melhor coisa que você vai ter no livro. Então, a leitura de um romance do Roth não está muito ligada à ação. Às vezes você vai passar mais de 100 páginas lendo sobre algumas horas, porque o que importa são os personagens. Mas de nenhuma forma a leitura dessas páginas é chata. Pode ser que no começo você demore um pouquinho a entrar no ritmo, mas depois de algumas 100 páginas você conhece esses personagens tão a fundo e eles são tão verossímeis a você que o que acontece com eles tem muita significância. Mesmo que para você seja algo pequeno e simples, por você conhecer aquele personagem, você entende que aquilo é muito importante. Então, um romance que é totalmente baseado em personagens, e personagens complexos, tem sim um grande significado e uma grande força no final. E o que acaba acontecendo aqui com Seymour Levov não é tão simples assim. Então, na primeira parte, a gente sabe que o sueco faleceu, a gente sabe tudo o que aconteceu com a vida dele, que a sua filha acabou cometendo um atentado terrorista, que ele se separou da mulher, que ele teve depois outros 2 filhos. Então você sabe o começo da história, você sabe o final da história. E aí o Zuckerman vai criar um romance para contar a vida do Levov e para contar a vida do sueco. Então a primeira coisa que nos interessa é realmente o começo dessa história de verdade, na visão do Zuckerman. Então, a partir da segunda e terceira parte, a gente não vai ter uma descrição, uma narração em primeira pessoa, como na primeira parte, na qual o Zuckerman contava essa história. Na segunda e na terceira parte, é como se você já estivesse lendo partes do romance que o próprio Zuckerman está escrevendo. Então, é narrado em terceira pessoa, contando como se estivesse na voz e na visão desses personagens e essa história que o próprio Zuckerman está escrevendo. Então você está lendo uma ficção dentro de uma ficção. Então você não sabe necessariamente se aqueles fatos aconteceram daquela forma. Você já sabe os fatos, porque eles foram te contados na primeira parte. E a partir de então, você vai ler a ficção criada por esse personagem ficcional. Então é como se você tivesse um romance dentro do romance. E mesmo assim você acredita nesses personagens, e é legal ver como o próprio Zuckerman escolhe explicar alguns acontecimentos e deixar outros em branco. É um romance extremamente forte.
forte e potente, porque as coisas que acontecem neles são brutais. Você tem vidas de pessoas que, digamos, são perfeitas, e o próprio título remete a isso. O que é essa pastoral americana? O pastoral e esse gênero pastoral retratam então a vida dessas pessoas, a vida bucólica, essa vida das pessoas no campo. E a Newark, em Nova Jersey, é uma cidadezinha pequena. E é uma cidadezinha pequena que é colocada em conflito quando a filha do sueco faz e acomete esse atentado terrorista. Então você tem um confronto. Na verdade, aqui você tem essa pastoral americana, de um país que parece bonito e perfeito, mas na verdade tem seus muitos defeitos. De personagens que parecem lindos, ricos e donos de tudo, mas que na verdade sofrem como qualquer outro. Personagens que enfrentam esses duros dramas familiares. Então ele desconstrói esse gênero pastoral e na verdade isso aqui é uma pastoral americana. É a realidade do que acontece. É sem ser esse sonho idílico, perfeito, bucólico do campo e na verdade essa dura brutalidade do que acontece. O livro se passa, então, durante a Segunda Guerra da Indochina, ou como a gente conhece popularmente, a Guerra do Vietnã. E foi uma guerra muito impopular, tem um grande conflito dentro dos Estados Unidos de pessoas que não apoiavam a participação americana nessa guerra. E aí a gente tem um levante de vários movimentos insurgentes para tentar combater, para tentar protestar. E é nesses movimentos que a filha do sueco se envolve. Então, a gente tem a percepção de como essa perfeição vai sendo destruída por um país que está em guerra, por uma família que vai entrar em guerra, e a gente vai perceber de tudo, desde traição, encontro, política, amor, essa família sendo destroçada. E eu não quero falar mais para atrapalhar o seu envolvimento com a obra. Como eu disse, nada do que eu falei eu considero spoiler, porque isso tudo é contado na primeira parte do livro, já são os fatos que vão levar o próprio Zuckerman a escrever a história que ele quer contar. É uma narrativa muito potente. Eu me peguei sensibilizado, eu me peguei chorando, eu me peguei com raiva, eu me peguei com ódio, porque os personagens são tão críveis aos meus olhos que eu me colocava lá dentro daquela história. Eu sofria junto com o sueco. Muitas vezes eu me pegava falando, por que você não faz nada? Por que você não reage? Por que você não faz diferente? E isso só acontece porque a maneira como Zuckerman constrói a sua história é se distanciando um pouco, não dando um senso de moral à história que ele está construindo. É você que acaba julgando aqueles personagens. Ele constrói as cenas muito bem, ele constrói os personagens muito bem, para você julgá-los de acordo com a sua própria moral. E muitas vezes eu me peguei julgando aqueles personagens, dizendo que eu não faria daquele jeito, que eu faria diferente, que você devia fazer aquilo, que você devia se envolver com a história. E muitas vezes eu me peguei percebendo que eu estava participando daquele livro. Eu estava participando daquela história. E o final do livro é muito assim, pode se tornando muito aberto e acabar decepcionando algumas pessoas. Mas você tem que entender que o mote do livro é esse. O livro terminando pelo meio e terminando no dia que ele termina, que é quando a tropa dos Estados Unidos sai do Vietnã, é muito significativo e tem um significado muito especial para o romance. Eu recomendo que após uma primeira leitura, você possa revisitar, que você tenha marcado as partes que você mais gostou, que você possa revisitar, e que aí você passe a ler também uma análise. Leia um texto sobre o livro, e vou deixar aqui no texto alguns artigos sobre o livro, alguns textos de pessoas que são formadas na área de literatura, analisando e falando sobre o texto, porque isso também acaba nos abrindo a mente, porque a gente não consegue captar o quão bem estudado e confeccionado foi esse romance e por que ele é tão especial. O livro ele ganhou o Prêmio Pulitzer de melhor romance e foi sim a minha melhor leitura de 2017 e um dos melhores livros que eu vi na vida. Então essas 500 páginas valem sim um esforço e eu cada vez mais quero ler mais Philip Roth. O objetivo desse vídeo não era fazer uma análise nem explicar o livro para você. Era simplesmente te deixar interessado a ler essa obra incrível e maravilhosa ou ler qualquer outro livro do Philip Roth. Então, se você já leu do autor, se você já leu Pastoral Americana, deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou muito como eu, ou se você não chegou a gostar tanto, esclareça aí os seus pontos de vista. Se você também já leu outro livro do Philip Roth que eu ainda não tenha lido, deixe aqui na descrição uma indicação ou de qualquer outro livro de literatura clássica ou contemporânea para a gente trazer aqui para o canal. Então é isso, não deixe de curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no nosso canal e se você ativar o sininho aqui embaixo, você recebe a notificação de todos os vídeos que a gente soltar aqui no canal. Então é isso.
Eu agradeço a companhia e até mais.